João, capítulo 1, verso de número 29. Eis aqui, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Saudações em Cristo, um bom dia a todos, graça e paz da parte de Deus o Pai. Que bom ter você aqui conosco, nesse instante, nesta manhã de sábado, onde é o Memorial da Criação, um dia todo especial. Quero louvar a Deus pela sua vida e por você estar nos acompanhando. Depois de alguns dias, retomamos as lives, as transmissões, para compartilhar da palavra. Quero te fazer um convite de imediato a permanecer conosco, a estar convidando os teus amigos, também esteja interagindo com a gente, convide os teus familiares, compartilhe a live com mais pessoas para que elas possam ser alcançadas e que Deus possa retribuir o carinho de cada um. Louvado seja Deus pela sua vida, toda a glória seja dada a Ele. Amados, o tema de hoje, a qual falaremos, a mensagem, se reflete ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá a verdadeira paz. Ele é o Cordeiro prometido para que possamos alcançar a remissão dos pecados e as vestes da justiça dele em nós. Feliz sábado, irmão Edmilson Aquino, que bom ter você aqui conosco. Deus seja louvado pela sua vida, os amigos que estão entrando ou que irão acompanhar essa transmissão em algum outro determinado momento. Que Deus possa retribuir vocês. Amados, lá no livro de João, nós temos um diálogo entre os judeus e Jesus, o libertador de Israel. E nós vemos nesse diálogo os judeus culpando a Jesus ou falando de que ele estava possesso de demônios, sem conhecer a quem estava ali diante deles, o Salvador, o libertador de Israel. Acusavam a ele de que as obras que ele as realizava pelo poder do nosso inimigo e que ele estaria possesso por demônios. Esse foi o pecado a qual Jesus disse que não lhe seria perdoado. O pecado contra o Espírito, que é santo, pois esse pecado é atribuir as obras de Deus a Satanás, a qual não tem perdão. Esse é o pecado contra o Espírito. Mas eu quero me focar na mensagem hoje, nesta manhã de sábado, para refletir junto de vocês que Deus proveu o Cordeiro. Fala para a pessoa que está aí do teu lado, Deus proveu a válvula de escape. Deus proveu a nossa ajuda. Deus já tem determinado o momento da mudança em sua vida. Fale para si mesmo o porquê eu estou vivendo desta maneira, de sofrimento, de dor, de angústia, de aperto. Se Deus lhe já proveu o Cordeiro que tira o pecado, que tira a dor, que tira o medo, que tira a insegurança, que tira a angústia, que tira a revolta, Deus já proveu. E eu quero te convidar a permanecer nesta live alguns minutos. Tome teu assento e se alimente dessa palavra, pois ela falará aos nossos corações e nós entenderemos que nós temos um ajudador, que nós temos aquele que é fiel para estar conosco em todos os momentos e qualquer circunstâncias de nossa vida. Verso de número 56 nos diz assim: o Senhor Jesus responde aos judeus: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então os judeus pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus escondeu e retirou-se do templo. Amados,
Há um exemplo aqui para nós sobre o perigo de não reconhecer Jesus como o libertador e o salvador de nossas vidas, pois nós podemos cair numa completa escuridão e em trevas, aonde nós não mais veremos o brilho de um amanhã melhor. Mas como entender esse diálogo, esse conflito aqui entre os judeus e Jesus? Se Jesus somente fazia o bem, curava, libertava, operava sinais, maravilhas e milagres, e mesmo assim os judeus o acusavam de que ele estaria possesso por demônios? Como entender a acusação dos judeus, dos fariseus, dos religiosos da época em acusar Jesus de profanar o dia de sábado por fazer o bem, aonde ele tornou o sábado glorioso, nos mostrando o que é lícito e o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas eu quero focalizar aqui junto de vocês em outro tema da mensagem. Como ter o exemplo de Abraão em nossas vidas? Como que entender que Jesus já existia antes de Abraão, o pai da fé? Para nós entender sobre a vida de Abraão e o porquê ele recebeu esse título do pai da fé, e dizendo que a sua descendência seria como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar, por tamanha fé deste homem, que até então tinha o seu nome de Abrão, e por causa dessa grande prova que ele foi submetido, ele passa então a ter um novo nome, Abraão, o pai da fé. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, nos diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amados, aqui Abraão é posto à prova. Aqui nós vamos entender que Abraão ele é submetido a uma grande dor, e eu quero que você entenda o paralelismo dessa prova que Abraão teve em sua vida. Pois Abraão orava e exultava em, antes da sua morte, ver o dia do Senhor, ou ver ao Senhor. E Deus, então, põe Abraão à prova. E nós vemos que o texto, explanando aqui para vocês, ele vai nos dizer de que Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaac. E esses 2 filhos, então, um é requerido. Perdão, amados. Aonde Deus pede que Abraão edificasse um altar de holocausto no alto de um monte, ali pusesse lenha e acendesse o fogo. Mas até então, para Abraão estava sendo, até aqui então Abraão, estava sendo algo natural. E nós vemos que Abraão então prepara o altar do sacrifício, do holocausto, põe a lenha e acende fogo. E nesse instante Deus diz para Abraão que era para ele pegar o seu filho Isaque e colocar sobre o altar do holocausto. Imagine comigo a cena, meu amado. Imagine comigo o sinal que Deus dá a Abraão e dá às nossas vidas. Afinal, o seu filho Isaque é o seu único, neste instante, que deve ser ofertado como sacrifício. Eu, Maurício, tenho 32 anos e não tenho filhos, mas eu vejo através do meu pai, com o cuidado que ele tem com nós, filhos seus, e o cuidado que ele tem com os seus netos. E talvez se você seja pai ou mãe, você sabe que você dá tudo por seu filho e você quer ver ele sempre bem. Imagine comigo a angústia, a dor, o sofrimento e a tristeza de Abraão ser submetido a essa prova, de ter que dar o seu único filho como sacrifício vivo em um holocausto. Esta é o paralelismo, aonde um dia Deus iria enviar o seu único filho, o único gerado dele, do seu seio, para resgatar um povo pecador, um povo mau,
Eu quero te fazer uma pergunta nesse instante. Preste bem atenção. Você seria capaz de dar o seu único filho como sacrifício? Você seria capaz de pegar o seu filho e ofertar por um monte de gente ruim, gente má, ladrões, bandidos, prostitutas, alcoólatras? Você seria capaz de trocar o seu único filho por pessoas que não têm valor diante da sociedade? Eu acredito que a resposta da grande maioria seja de maneira alguma, sem chance, não tem como. Pois é, meu amado. O pai estava dando um exemplo a Abrão ali, de que um dia ele enviaria o libertador de Israel como propiciação dos nossos pecados. Amado, entenda que nesse instante Abrão estava tendo um vislumbre daquilo que um dia seria ofertado pela raça humana pecadora, que se entregou e se deu em resgate, o amado Jesus. Abrão pega o seu filho Isaque e agora então vai colocar diante o altar do holocausto. E no momento que ele levanta o cutelo ou a machadinha para sacrificar o seu filho Isaque, Deus intervém e diz assim: não faça mal nenhum ao menino, pois o cordeiro será provido para o holocausto. O texto nos diz aqui que Isaque pergunta a seu pai e diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque sobe com o seu pai Abrão para sacrificar o cordeiro, mas ele não sabia que naquele instante até então o cordeiro era ele mesmo. E então ele olha o fogo, ele olha a lenha, ele olha o altar do holocausto e pergunta para o seu pai: aonde está o cordeiro para ser sacrificado? E até esse momento Abraão sabia que o mandamento era que ele sacrificasse o seu único filho Isaque. Mas olha só o que o texto nos diz aqui. E disse Abraão a Isaque: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ambos caminharam juntos. Como entender essa mensagem para as nossas vidas e aplicar para o nosso tempo? Uma geração má, adúltera, idólatra e sem fé. Amados, ambos caminharam juntos. Fale para a pessoa que está do teu lado. Ambos caminharam juntos. Ou seja, a provisão foi provida e o nosso ajudador foi alcançado. Pois nesse instante Deus vê tamanha fé de Abraão e provê o cordeiro. Eles olham para o lado e veem um cordeiro, um animal. E esse animal então ele é sacrificado como holocausto. E seu filho Isaque e Abrão, submetidos a esta terrível prova, passam a ter as suas vidas aprovadas com tamanha fé. Mas como ser aceitos por Deus nos dias de hoje? Somente o temendo e o obedecendo, somente guardando a sua lei. Porém, a lei ela não nos salva, não somos salvos pela obra da lei, mas pela graça do Cordeiro de Deus, que foi provido em local do holocausto para o tempo presente. Amados, o paralelismo aqui e o sinal que foi dado a Abrão e a nós é de que um dia Deus enviaria o seu único filho para morrer no lugar dos pecadores. Vocês conhecem o Evangelho e vocês sabem da crucificação, de que tudo suportou o nosso amado Jesus para que pudéssemos estar aqui. Uma geração adúltera e pecaminosa que pediram a Barrabás quando tiveram ali a escolha de que pedir para Pilatos que soltassem a Jesus, pediram para que crucificassem a Jesus e soltaram então o assaltante Barrabás. Nos dias de hoje não é diferente.
Todas as vezes que as pessoas negam ao Senhor Jesus em suas vidas, como seu único e suficiente Salvador, elas estão fazendo uma escolha a qual foi antes de nós, a que os fariseus e saduceus e os romanos fizeram, de soltar Barrabás. Tristemente, vemos uma sociedade hoje novamente escolhendo Barrabás para ser o cordeiro em suas vidas. Tristemente, nós vemos uma sociedade, até mesmo dos professos cristãos, escolhendo um ser pessoal da Trindade, o Deus Espírito Santo ou Deus Filho. Amados, é missão de Satanás em negar o Pai, o Criador, e o seu Filho Jesus Cristo. Ou mais, vemos tristemente um avivamento nos dias de hoje, aqui no Brasil e no mundo, e as pessoas estão pedindo um cordeiro para si, um libertador, a qual eles escolheram pela tradição humana, pela sua própria religião. E esse cordeiro que eles têm provido como a qual eles têm consagrado suas vidas se chama Maria. Mas eu quero te dizer que o cordeiro Deus já proveu, e ele é Jesus, o nosso libertador, o nosso salvador. Amado, não é Maria a libertadora. Maria nem mesmo intercede por ela, quanto mais por pecadores. A verdadeira Maria nos deu o exemplo de ser uma mulher bem-aventurada e temente a Deus, pois após enterrar o corpo de Jesus na pedra, na rocha, voltaram, prepararam especiarias e perfumes e descansaram no sábado conforme o mandamento. A verdadeira Maria nos deu o exemplo a ser seguido. Novamente eu volto a dizer, deixem Maria descansar de suas obras, pois um dia receberá o prêmio da sua ressurreição. Maria não está no céu. É um grande engano de Babilônia dizer que Maria foi assunta ao céu e que ela intercede junto com o Filho. É um grande engano. Disse o Senhor Jesus, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Amados, entenda de que o cordeiro, assim naquela prova com Abraão e Isaac, Deus proveu. Eles olharam para o lado e ali estava o cordeiro. Então nós não devemos prover um cordeiro a qual nós queremos, e sim aquele que Deus quis nos dar em resgate, que é Jesus. Quando eu tentar ser salvo por obras próprias, quando eu tentar levantar um ídolo para que ele possa ser o meu cordeiro, eu corro o risco de não ser aceito por Deus todas as vezes. E eu jamais serei aceito por Deus, porque ele já proveu o cordeiro na cruz do Calvário. Nós podemos dizer que muitas pessoas têm levantado cordeiros em suas vidas, a exemplo das pessoas que têm levantado Maria como ser o seu cordeiro, quando em verdade Jesus foi levantado na cruz para que pudesse sarar os nossos pecados e as nossas feridas. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que nós levantamos a Jesus em nossas vidas para que possamos ser sarados, curados e justificados pela graça e não pelas obras da lei. Mas a lei ela é fundamental, pois a lei ela é um espelho que mostra a nossa sujeira e a necessidade de sermos encaminhados a Jesus rapidamente para que Ele, através do seu sangue precioso, possa nos lavar de todo o pecado e nos vestir com as suas vestes. Amados, a exemplo de Moisés, nós vemos que ele tinha um povo, os israelitas, que estavam sendo picados por cobras no deserto, e essas cobras estavam matando muitas pessoas. E então o que foi amando para Moisés é que ele levantasse uma serpente numa haste, e toda vez que um israelita fosse picado por uma serpente e olhasse para aquela haste, ela era sarada da dor e da ferida, e ela vivia. A exemplo disso, um dia Jesus seria levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que olhasse para ele pudesse ser sarado, curado, aceito e um dia receber a salvação, e a ressurreição e a vida eterna. Mas nós devemos olhar para Jesus,
Nós não devemos olhar para Maria, que descansa no pó da terra. Nós não devemos olhar para um Deus Filho ou um Deus Espírito Santo criado nos concílios do Vaticano. Nós devemos olhar para o libertador, aquele humilde homem, Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas e patriarcas da nossa fé. Para que nós possamos ser sarados e curados, é somente através de Jesus, pois Ele vai adiante de nós. Não é Maria quem passa na nossa frente, e sim Jesus, pois Ele mesmo disse: eu vou adiante de vós, ide até a Galiléia e lá vocês me encontrarão. Quem passa na nossa frente é Jesus. Quem é o caminho é Jesus, não é Maria, não é Buda, não é Allan Kardec, não é Chico Xavier, não é o horóscopo, não é o budismo, o hinduísmo, não é o candomblé, o babarolixá. É Jesus o cordeiro que foi provido por Deus. Olha, a exemplo disso também, eu quero dizer que lá no princípio, após a consumação do pecado em carne de Eva e Adão, eles tiveram medo pela viração do dia. O que aconteceu foi que Deus, vendo todas as coisas, e mesmo que a gente esconda dos nossos familiares e amigos, nós não podemos esconder daquele que tem os olhos voltados para a terra e para aquele que examina os nossos corações, os mais profundos pensamentos de nós. Deus, sabendo de que Adão e Eva tinham pecado, enganados pela serpente, Satanás, o diabo, ele vai até o jardim e chama por Adão e pergunta: onde tu estás? E nesse tempo Adão se esconde da presença dele. Quantos que nos dias de hoje têm se escondido da presença do Criador? Quantos que nos dias de hoje têm buscado viver distante ou longe desse Pai de amor que de longe nos avista, que de longe espera uma posição nossa para que possamos novamente ser aceitos por Ele e para que possamos receber aquilo que Ele tem de melhor para nós aqui nessa terra e na vida eterna. Amados, somos instantes, somos pó da terra, hoje estamos aqui, daqui a pouco pode ser que Ele me chame. E se eu te dissesse que hoje pode ser a meia-noite e que hoje você poderá se encontrar com o noivo, você estará preparado e em pé diante Ele? Ou você estará na sepultura e receberá o salário do pecado, que é a segunda morte e a eterna separação de Deus? Amados, nesse instante, olha como que nós não podemos cair nesse mesmo exemplo de desobediência de Adão e Eva. Eles tentam prover uma ajuda própria que eles criaram e inventaram. Vocês sabem que após a consumação do pecado, eles colheram para eles folhas de palmeira e se vestiram com essas folhas, tentando se cobrir com a sua justiça própria, tentando buscar a desculpa, o perdão, pela força do seu próprio braço, pela força da sua própria mão. Quantos que nos dias de hoje não têm levantado uma imagem dentro de suas casas, acreditando que aquilo ali poderá vestir a eles e poderá fazer com que eles sejam novamente aceitos na presença de Deus? Que Deus é esse, amado? Que Deus é esse? Se o verdadeiro Deus já proveu o cordeiro, até mesmo lá no Éden, a palavra nos diz de que eles tiveram vergonha e viram que estavam nus, pois a presença de Deus teria se retirado da vida deles. E nós vemos uma geração tristemente hoje embebida no pecado, onde o cálice de iniquidade transborda, homens e mulheres que andam quase que totalmente despidos, aonde nós vemos que pessoas estão vivendo somente na carne, se constituindo inimigas de Deus. Não é eu quem digo, é a palavra. Examine tudo que está na Escritura e veja que aquilo que eu falo não é de mim mesmo, mas está escrito, e assim diz o Senhor. Amados, nesse instante, eles tentam por justiça própria, através da folha da palmeira, se vestir, cobrir a sua nudez. Mas Deus já tinha provido o cordeiro. E então é nesse exemplo que acontece no Éden, aonde Deus ali provê a pele de um cordeiro, para que eles pudessem fazer roupas
para que vestissem a sua nudez. Deus estava dando um exemplo que um dia Ele enviaria o seu Filho para que através da justiça dele, de Jesus em nós, pudéssemos vestir a nossa vergonha do pecado e ser aceitos novamente na presença dele. Mas nós não podemos nos vestir com folhas de palmeiras nos dias de hoje. Nós não podemos nos vestir com Maria. Nós não podemos nos vestir com o Buda. Nós não podemos nos vestir com os astros que a ciência tenta enganar a todo custo a humanidade. Nós não podemos nos vestir com um trevo de 4 folhas ou um pé de coelho. Nós não podemos cair no engano de simpatias, de incensos. Nós não podemos ter amuletos dentro de nossa casa ou no carro ou no trabalho, porque isso é um pecado de idolatria e não é aceito por Deus. Nós devemos olhar para o lado, ou melhor, nós devemos olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, e ver que Deus já proveu o cordeiro para que possamos nos vestir, o cordeiro para que possamos sarar, o cordeiro para que possamos ser curados. Amados, a palavra nos diz aqui que João batizava no Rio Jordão, para nós finalizar a mensagem, que João estava batizando e anunciando o reino dos céus, mas que João, ao olhar pelo caminho distante, ele vê Jesus vindo até ele, e ele fala para todos que ali estão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que mensagem é essa aos nossos corações para esta manhã de sábado, aonde nós vimos e entendemos de que Deus proveu o nosso libertador, o nosso ajudador, o nosso consolador, que para sempre estará conosco. Amados, nós devemos olhar para a haste que foi levantada no deserto por Moisés, a símbolo, num paralelismo, do cordeiro que foi levantado na cruz do Calvário, para que hoje, junto do Pai, Ele sendo o único caminho que nos leva ao Pai, sendo o único intercessor entre o Pai e nós homens, possamos nos vestir, nos cobrir, que possamos ter olhos para que vejam e ouvidos para que ouçam, pois somente assim seremos aceitos novamente por Deus o Pai e teremos uma verdadeira vida e uma verdadeira paz. Eu quero fazer uma pergunta, quero fazer uma chamada agora no final dessa transmissão para você que está me acompanhando e te fazer um convite para aceitar esse Senhor, esse Cordeiro, esse Salvador, porque nós não podemos fazer sacrifícios próprios para ser aceitos por Deus. Que grande engano que Babilônia tem colocado como verdade diante as nações, aonde é necessário fazer longas procissões, peregrinações, caminhando de joelho ou descalças, fazendo grandes promessas a ídolos que não podem ouvir, não podem ver. Que grande engano que as pessoas têm cada vez mais padecido em suas vidas e não alcançando a realização e a salvação e a verdadeira paz. O inimigo, ele engana através da tradição dos homens. E a tradição, o texto vai nos falar que anula a graça. A graça é aquilo que Jesus nos ofertou na cruz. E Jesus está vivo junto do Pai. E um dia voltará a buscar um povo fiel e de boas obras. É hora de despertarmos do sono espiritual. É hora de levantarmos da morte para que possamos resplandecer a luz de Cristo, para que Cristo ilumine a nossa mente, para que Ele seja a nossa força, a nossa ajuda e a nossa proteção. Jesus é o nosso guarda, o nosso libertador, Ele é o nosso cordeiro. Que nós não caiamos no mesmo exemplo de desobediência de Adão e Eva e ter medo de Deus. Tudo que Deus espera de você e de mim é que a gente vá até Ele todos os dias e peça perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros e as nossas falhas. Deus, Ele está esperando você, Ele está esperando a mim. E Ele sofre com a tua ausência, Ele sente a tua falta. Talvez você parou em algum determinado momento da caminhada com Ele
e se desviou, e você tem sofrido tanto, você tem tido medo, insônia, tristeza, desilusões, e você não tem mais visto talvez brilho e esperança no amanhã melhor para o teu casamento, para os teus negócios ou para os teus familiares. Mas eu quero te convidar agora a voltar à presença do Pai, pois Ele te espera de braços abertos com um grande banquete, aonde sem dúvida alguma Ele te aceitará. Ele não quer que a gente se esconda, Ele não quer que a gente se cubra com folha de palmeira, Ele não quer que a gente se vista com justiça própria, Ele quer que a gente se vista com o cordeiro que Ele proveu para nós. A exemplo de Abraão e de Isaac, que estavam ali diante do altar do sacrifício, Ele já tinha provido o cordeiro para que tirasse o pecado do mundo. E à sombra disso, um dia, Ele enviaria o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em troca de nós, pecadores. Que Deus possa vos abençoar. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e fazer com que você entenda de que é através da roupa de Jesus, de linho finíssimo, branco como a lã, que nós podemos nos lavar da sujeira do pecado, da imoralidade, da maldade, da dor, da tristeza, da solidão, do medo. Talvez você não tenha tido ajuda dos teus familiares, os teus amigos te abandonaram. Talvez agora você se encontre sozinho aí na tua casa, no teu trabalho. Mas eu quero te convidar agora, amado, a você parar de fazer o que você está fazendo e junto de mim olhar para o nosso socorro que vem do céu, que se chama Jesus de Nazaré. Ao olhar para a cruz do Calvário e ver que ela está vazia, Jesus não está mais lá. Jesus não está na cruz, amado. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. A sepultura está vazia. Jesus ressuscitou. Maria, ela dorme no pó da terra, a verdadeira Maria. E nós temos um nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Nós não temos uma senhora. Nós não somos enganados, pois recebemos a luz de Cristo e ela nos iluminou. Nós temos a Jesus, nós não temos a outro, pois Ele é o nosso Senhor e Salvador. E Deus já proveu o holocausto, Deus já proveu a oferta pelo nosso pecado. É somente aceitando através da nossa fé que nós possamos nos vestir para que naquele dia da sua vinda nós não nos encontramos dormindo ou mortos espirituais, como a grande maioria que hoje caminha, embora pense que a vida que estão levando é a verdadeira vida, mas a palavra nos diz que no final dará em morte. Toda alma que pecar, esta morrerá, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus, que por meio dele temos acesso. Ouça bem, o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente por Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, é que somos perdoados e aceitos. O seu sangue nos lava, nos purifica, nos transforma, e que nós não sejamos enganados por esses falsos líderes religiosos nos dias de hoje. Amado, sempre ouça o que o Espírito diz às igrejas e que não o que o seu líder ou os líderes religiosos dizem, pois eles já lançaram mão do Senhor Jesus. Há muito tempo o Senhor Jesus se retirou do templo e hoje ele está procurando um templo de carne, que é as tábuas do nosso coração. E talvez nesse instante ele está batendo aí na porta do teu coração e você ouviu essa mensagem e você está sentindo um calor intenso. E eu quero te dizer que esse calor é a presença do Senhor Jesus batendo na porta da tua vida. E Ele está batendo e Ele está esperando você abrir as portas do seu coração a Ele, para que Ele possa entrar
e fazer morada em tua vida e transformar tudo que você tem vivido de ruim em algo melhor. Provai e vede, está escrito, como o Senhor é bom. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E se nós o amar, obedeceremos aos seus mandamentos, que não são pesados. Os seus mandamentos são vida e paz. A exemplo de Abraão, que obedeceu até o último instante e que levantou o cutelo, o machadinho, para sacrificar o seu único filho Isaque. A exemplo de obediência dele, o pai da fé, que eu e você possa obedecer à lei de Deus, que é santa, justa e boa e agradável aos homens. Somente assim, meu amado, nós podemos alcançar a promessa. Que eu e você, nesse instante, aceite a Jesus, se reconcilie com Ele e peça: Senhor, arde mais uma vez. Senhor, não desista de mim, aumente a minha pequena fé, ajude-me na minha incredulidade, que a Tua vontade sempre prevaleça sobre a minha vida. Em Teu nome, Senhor Jesus, eu oro, agradecido, perdoa os meus pecados, ajude-me, pois sou fraco. E nesse instante, através dessa profissão de fé, meu amado, você receberá a ajuda daquele que criou todas as coisas e que enviou o Cordeiro. Que Deus abençoe a todos, tenha um excelente sábado, compartilhe essa live, essa transmissão com os seus amigos, com os seus familiares, que Deus retribua o carinho e a sua atenção, tenha um excelente dia e lembre-se que hoje é um dia especial onde devemos imitar o exemplo do nosso Senhor Jesus, em ir aliviar as cargas dos oprimidos, ajudar aqueles que precisam de ajuda, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Devemos ir visitar os presos, devemos ir visitar os nossos amigos, devemos também no dia de hoje em especial pedir perdão por aquela pessoa que nos magoou, aquela pessoa que nos feriu, pedir desculpas se nós erramos e dizer que amamos a ela, e dizer para ela junto de nós que ela possa olhar para o Cordeiro de Deus, que ela possa olhar para Ele para ser perdoado e sarado e receber a verdadeira vida. Que Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia, eu espero vocês na próxima transmissão. Até breve. Tchau.